Boa tarde. Vamos continuar aqui os capítulos do livro. Hoje nós vamos falar do capítulo 13, né? Eu penso que aqui já está bem claro para vocês que nosso desejo aqui não é esgotar o livro, porque isso nem seria possível, mas dar uma explanação em cada capítulo. Então, o capítulo de hoje é um capítulo muito importante, que é quem é a pessoa, né? E o conceito de pessoa, ele é extremamente importante para o nosso trabalho num ambiente terapêutico. Nós precisamos compreender este ser que está à nossa frente e entender a profundidade disso que nós estamos fazendo aqui neste ambiente da terapia. Então, a antropologia, ela faz uma reflexão sobre a pessoa humana. Mas o ser humano, ele não é um objeto de estudo da mesma maneira que a gente fala que estuda um animal, estuda uma planta, né? Nós temos diferenças inenarráveis quando nós estamos falando de um ser humano. Porque o fato de estudar o outro que está diante de mim, eu preciso primeiro ter a compreensão do meu eu. Eu tenho que ter uma autocompreensão. Então, o conhecimento que eu tenho de mim mesmo como ser humano e essa comparação com os meus semelhantes já são o ponto de partida para que eu possa compreender o outro. E conhecer a si mesmo como um ser racional, como um ser moralmente orientado, buscando uma vida virtuosa, o cumprimento da minha finalidade natural, deve ser esse princípio que me norteia para onde eu devo olhar aqui nesse ambiente terapêutico. Essa experiência originária e basilar, ela é esse ponto também da análise filosófica, né? Então, quando eu descubro o outro, eu descubro a mim mesmo, porque nós somos seres relacionais, nós somos seres que se descobrem a partir dessa interação com o mundo. E é uma percepção direta, intuitiva até da realidade, onde o sujeito ele tem essa consciência de si mesmo, do mundo ao seu redor e faz essa experiência com aqueles que compartilham essa dinâmica da vida com ele. Então, essa experiência originária e basilar, essa experiência inicial, ela é fundamental para essa compreensão, para essa abertura do conhecimento do outro. O terapeuta que não se aplica aos estudos básicos da antropologia filosófica, da ética e dessa metafísica, ele não consegue ajudar o ser humano porque ele não sabe, ele não tem conhecimento do que este ser humano é capaz. Ele não consegue compreender a plenitude do ser humano e nem consegue entender a finalidade última do ser. Né, onde muitas vezes a nossa psicologia moderna tem errado, que é pensar que eu posso fazer o que eu quiser e o importante é ser feliz e esquecer da minha finalidade última. Quando eu desconheço por que o ser humano foi criado, qual é o papel, quais são as minhas balizas morais, eu acabo não entregando aquilo que eu poderia entregar para o mundo, não fazendo o meu papel de fato, né? Então, quando se trata de pessoa humana, como nós já ressaltamos, é necessário eu proceder sobre essa base dessa concepção adequada de quem é o ser humano e do que ele é capaz, para que ele foi criado, qual a finalidade última do homem. Então, para eu entender essa dignidade humana, eu tenho que responder a pergunta: quem é o homem? Eu não posso perguntar, por exemplo, o que é, porque o que eu pergunto para coisas. Então, o homem ele tem características peculiares que fazem do ser humano um indivíduo totalmente inconfundível no mundo. Nós somos seres inconfundíveis. Nós pertencemos todos à mesma raça, mas cada um tem a sua diferença. Então, é possível eu definir esse itinerário como um procedimento
fenomenológico existencial, porque parte da observação dos fenômenos tipicamente humanos e da reflexão sobre as características da existência humana. Então, entre essas definições, há uma formulação muito antiga que define o homem como um animal rationale, né? Que é aquele animal que tem um grau de conhecer a realidade, abstraindo dela os conceitos universais. O animal racional. E uma observação importante, ainda que esta classificação seja uma classificação exata, porque o homem é um animal racional, né? O homem pertence ao mundo animal. Ela é uma classificação ainda um pouco inadequada, porque o homem ele tem muito mais significado do que apenas um animal que consegue raciocinar. Né? É como se eu pegasse a inteligência e atribuísse a qualquer animal. Então, o homem não é só isso. O homem não é simplesmente um animal que pode raciocinar. Então, de um modo similar, eu posso dizer que o homem é um animal que consegue rir de si mesmo. Ele tem capacidade de pensar muito mais do que simplesmente aquele momento ali. Ele já faz conexões, né? Ele se coloca à distância da situação para pensar melhor sobre aquilo. Ele consegue fazer conexões de outros acontecimentos no qual ele foi envolvido. Ele é um ser vivo que pensa sobre a própria morte, né? Nós não estamos reduzidos apenas a aspectos biológicos, né? Porque Heidegger já dizia que o homem morre, o animal perece. Nós temos uma diferença muito grande nisso. Nós já até falamos em aulas anteriores que a alma do homem jamais morre. Jamais morre. Então, o homem morre, o animal perece, porque o animal acaba ali naquele momento que o corpo físico morre. Então, nós não compreendemos propriamente somente a ser um animal racional, né? Como que eu posso dizer? No sentido, assim, de uma tomada de decisão, o homem ele tem a capacidade de dispor de si mesmo. Ele tem uma capacidade de se colocar à distância daquela situação que está acontecendo com ele ali naquele momento. Então, graças ao quê? A nossa vontade. Nós somos agentes dos nossos atos. E nós que agimos. Nós não somos os que reagem, nós não somos os agidos. Nós agimos de acordo com a nossa inteligência e com a nossa vontade. E graças às nossas ações livres, ao nosso livre-arbítrio, nós somos seres mais individuais. Então, os indivíduos de ordem racional têm esse nome particular que é chamado de pessoa. Então, por isso que nós temos esse nome de pessoa. E para cada uma dessas definições, um traço fundamental da pessoa humana é destacado, né? Então, nós temos o método descritivo, o método comparativo. É necessário, no entanto, um itinerário que aprenda a base constitutiva do ser, no qual estão contidos em germe e potencialidades que os homens têm, que manifestam durante a vida, essa perspectiva própria mesmo da metafísica, que interroga sobre os princípios últimos da nossa realidade, né? Então, qual é o princípio último do homem? A perspectiva metafísica, por si só, ela não basta para eu compreender toda a riqueza da existência humana. A metafísica é a perspectiva fenomenológica existencial. A metafísica e a perspectiva fenomenológica, elas não excluem uma outra. Elas se remetem uma a outra. Então, a substância é o homem. Né? A substância é o homem. A substância é o quê? É matéria-prima. Isso nós falamos, nós já temos essa noção, tem no livro também, mas quem já viu sobre metafísica, porque
Não nós aqui que estamos vendo essa aula. Outras pessoas, talvez outros psicoterapeutas que nunca leram sobre metafísica, mas nós aqui já estudamos metafísica. Então, essa substância que é o homem é formada de quê? De matéria-prima, que é a matéria-prima, ela é a matéria-prima, ela recebe, ela é intangível, ela só pode ser conhecida por analogia. Então, a matéria-prima mais a forma substancial. Qual é a forma substancial do homem? A alma intelectiva, a alma humana. Então, o homem é substância. E o que é a pessoa? Por isso que nós dizemos que o homem não é só um ser racional. A pessoa, ela é a substância, mas ela tem algo mais. Ela tem a essência. E essência é o que faz uma coisa ser aquilo que ela é e não outra. Qual que é a essência do homem? Pessoa. Qual é a essência da pessoa? É o intelecto e vontade. Nós temos o livre-arbítrio, nós somos criaturas que têm esse poder de decidir, de agir sobre a própria vida. E a pessoa é um dado ontológico. Tudo aquilo que tem relação com a estrutura do nosso ser, desde o momento da nossa concepção, desde que você tem a sua alma, né? Tudo isso é um dado ontológico. Então, a pessoa é um dado ontológico. Porque a dignidade da pessoa não se baseia diretamente na forma como ela age, nem na forma como ela vive a vida, nem naquilo que ela conquista. A dignidade da pessoa independe do que ela faz, independe de comparação, independe de capacidade técnica. A pessoa tem essa dignidade humana porque é assim que nós somos criados. Então, em primeiro lugar, é possível evidenciar as características específicas que tornam o ser humano inteiramente original e inconfundível no mundo. Então, nós somos merecedor de respeito, de estima, de limites estabelecidos nas nossas relações com outros seres vivos pelo fato de ser pessoa. Então, nós temos que ter isso muito claro dentro de nós, que independente do que a pessoa faz, do que aconteceu com ela, do que ela fez, ela tem essa dignidade intrínseca nela. A pessoa, ela tem valor por si mesma. Isso está enraizado na natureza da pessoa, uma natureza espiritual. E esse valor, ele é incondicional, ele é profundamente influenciado pela tradição tomista, onde o ser humano é considerado a criação divina, dotado de racionalidade, liberdade e que reflete a imagem de Deus. Então, São Tomás, ele afirmava que o termo pessoa indica o que há de mais nobre no universo, né? A saber, o que subsiste em uma natureza racional. Como nós já falamos, é uma afirmação metafísica, porque a dignidade da pessoa não está fundada em como ela age, mas no que ela é enquanto tal. E esta afirmação, São Tomás de Aquino, nós podemos ainda acrescentar a definição clássica de Boécio, né? Segundo qual a pessoa é uma substância individual de natureza racional. Então, vamos lembrar que pessoa é o quê? É uma substância individual. Substância é matéria-prima, mais a forma substancial, que é a alma. E a classificação de Boécio é o quê? Pessoa é uma substância individual de natureza racional, porque a pessoa já tem essa inteligência e vontade. Então, a pessoa tem essa essência. E em ambas as afirmações, o indivíduo, ele tem essa natureza e essa substância. Quando eu reúno essas três noções metafísicas, eu posso dizer o quê? Que a pessoa é singular, é irrepetível, é única. Essa unicidade, essa irrepetibilidade da pessoa
é a posse de um ato de ser próprio, né? Nós não podemos, por mais que você veja ainda pessoas fisicamente iguais, né? Nós temos gêmeos, nós temos pessoas parecidíssimas, mas elas são singulares, porque elas têm essa natureza, elas têm essa essência própria. Então, a personalidade é algo operativo de cada um. É a forma como eu me desenvolvo, como eu opero no mundo. E a pessoa, ela nos confere esse dado ontológico, né? E esse dado ontológico, ele não está dissolvido no ser e nem está em dualidade com o ser. E o que é o ser? O ser com S maiúsculo, né? O ser, Deus. Então, através desse agir livre, nós nos tornamos mais donos de nós mesmos, mais individuais, mais pessoais. Essa individualização operativa, ela vai dando lugar aos hábitos organizados entre si. Essa individuação que alcança através da operação, ela recebe o nome de personalidade. Por isso que nenhuma pessoa é igual a outra. Porque é a forma como nós operamos. E, diferente dos entes não dotados de racionalidade, que são os animais, né? A pessoa, ela possui essa essência, essa inteligência. Quando nós falamos da pessoa como um substrato metafísico, nós estamos nos referindo ao fato de que, em meio às mudanças, às diversidades da vida humana, há sempre essa essência fundamental que persiste e sustenta a pessoa, garantindo a nossa identidade, essa identidade de pessoa. Então, só pelo fato de uma pessoa humana existir, ela já é digna. Ela é digna, independente de qualquer coisa. Por isso que nós temos hoje em dia essa luta da igreja, de tantas pessoas pró-vida, né? Falando nessa luta contra o aborto. Porque essa nossa dignidade, ela nos é conferida por Deus. E não tem outra forma de dizer que eu defendo a vida a não ser a partir do momento da concepção. Então, uma característica importantíssima da pessoa também é a inalienabilidade. A pessoa, ela possui, por conta própria, a identidade odontológica. A identidade ontológica. Ela não depende de outra. E a inalienabilidade é aquilo para qual esse ente vai se tornando singular. Ele não transfere aquilo que tem dentro dele para uma outra pessoa. Essa inalienabilidade, ela reforça a ideia de que cada pessoa tem a sua dignidade intrínseca e isso não se negocia, né? Independente de qualquer circunstância, a minha dignidade é minha, ela pertence a mim porque ela foi conferida por Deus. E o indivíduo pessoa, ele não é meramente um caso singular num universo. A dignidade da pessoa, ela não deriva da nossa humanidade, da nossa racionalidade. Ela é uma subsistência concreta, real, individual. E isso se deriva do ato próprio de ser. Mesmo que se reproduzir as características corpóreas de uma pessoa em outra, eu não consigo repetir essa pessoalidade, essa forma da pessoa se colocar no mundo, de se viver, de operacionalizar, né? E a completude, ela é entendida não apenas como uma qualidade interna, mas também em relação à interação com os outros, né? A completude é vista como um todo. A forma que eu me coloco, a forma que eu me descrevo na cadeia do ser como uma estrutura completa. Então, a forma como eu me relaciono com o mundo,
Nós falamos também nos capítulos anteriores sobre o conhecimento gradual do homem, né? A pessoa também vai se fazendo no mundo desta maneira, partindo de um conhecimento do nível inferior para um conhecimento do nível superior. E os indivíduos substanciais se diferem uns dos outros, e mais ainda de uma forma mais perfeita, né? Quando eu me manifesto individualmente e os indivíduos substanciais diferem dos outros e mais ainda de forma mais perfeita, manifesta-se o individual e o racional nas substâncias racionais, que são senhoras dos próprios atos, né? Por isso que entre todas as substâncias, os indivíduos de natureza racional têm o nome especial de pessoa. Então, além da subsistência, a análise metafísica também destacou um segundo aspecto fundamental da pessoa humana, que é a racionalidade, entendida como a capacidade de assimilar o conhecimento, de colher habilidades, a minha beleza, a minha bondade, e os aspectos que derivam da racionalidade da pessoa são a intencionalidade e a relacionalidade. Ou seja, uma abertura para o outro, né? Uma abertura para os relacionamentos em si. E além disso, nós temos a autonomia, que não são os instintos naturais, né? Que define o destino de cada homem, mas o indivíduo que serve dos seus instintos para dispor a ordem na sua existência, conhecendo o seu fim. Então, a pessoa, ela é dona dos seus atos, por sua natureza racional, ela está apta a conhecer o seu fim, ela pode dirigir a si mesma, ela tem capacidade de escolha, de manifestação da liberdade, do livre-arbítrio, essa capacidade de ser, ela me ajuda a viver a plenitude, a felicidade, buscando sempre o relacionamento mais importante da vida, que é o relacionamento com Deus. E eu só consigo fazer isso, eu só consigo crescer, eu só consigo me relacionar como, me entender como pessoa e me conhecer como pessoa se eu conheço a minha finalidade última. Tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.